Olá, graça e paz. Eu sou a teóloga Márcia Eu e este é o programa Me Explique a Bíblia. Vamos seguir em mais um estudo de um capítulo da Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 2 do livro de Atos e vamos analisar o que aconteceu naquela festa de Pentecostes, né? Ok? Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Ative as notificações para que você não perca os próximos estudos, tá bom? Bem, no programa anterior eu tinha falado algumas coisas que aconteceram do capítulo 1 de Atos, a ascensão de Jesus, expliquei quem era o autor dessa narrativa de Atos e tal. Mas hoje, então, se você não perdeu, é só você assistir, tá lá no nosso story do canal, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de Atos, né? Mas deixa eu te contar, assim, algumas curiosidades para que você vá entrando nesse capítulo, assim, já mais aprofundado. As leis de Levíticos tinham algumas coisas que os judeus tinham que cumprir e ainda estavam cumprindo neste tempo, onde começa o ministério de Jesus e o ministério da igreja. Então, algumas coisas de Levítico. Por exemplo, havia um ano chamado Ano Jubileu, que ocorria a cada 50 anos. Nesse ano jubileu, os escravos tinham a possibilidade de ser libertos das suas dívidas, se alguém assumisse as dívidas no lugar deles, se alguém pagasse o preço por eles. Então, as suas dívidas eram pagas e eles passavam a pertencer e ficar sob responsabilidade deste Salvador. Bem, acontece que o ano da crucificação de Jesus era ano jubileu. Então você já entendeu o que aconteceu aqui, não é? Jesus estava pagando as dívidas de todos nós no ano jubileu. Depois, Jesus ressuscitou no dia da Páscoa, e aí ele ficou 40 dias com os seus discípulos, 40 dias ainda sendo visto, né, pelas pessoas, e depois ele teve a sua ascensão aos céus. Mas ele prometeu, né, que os discípulos receberiam o batismo com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que eu também já expliquei no programa anterior. Bem, agora está começando a festa de Pentecostes, então fica bem claro que fazem 10 dias que Jesus subiu, porque a festa de Pentecostes, ela começava no 50º dia depois da Páscoa, né, tá? Então, eu vou ler para vocês o que diz no comecinho do capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Feche os seus olhos e imagine a cena. Fecha os seus olhos e tenta ouvir o som de um vento bem forte, um vento assobiando de forte, né? E tente imaginar a cena, algo como uma língua de fogo entra, se espalha e pousa, né? O texto diz pousa sobre cada um deles. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem como uma pomba e pousa sobre ele. E agora, então, aqui o texto diz que veio como uma língua de fogo e pousou sobre cada um deles. Muitas pessoas reunidas numa casa, um som de vento muito forte, algo parecido com grande língua de fogo, entra na casa junto com o vento. Sabemos, através de outras passagens bíblicas, que o vento e o fogo representam o próprio Espírito Santo, né? Portanto, naquele momento, Deus soprou sobre eles, Deus derramou o seu Espírito Santo, Santíssimo sobre eles, né? Preenchendo eles com dons que eram necessários, né? Dons que possibilitassem que eles assumissem esse ministério que Jesus deu para eles dar continuidade,
né? Ok? Então, naquele momento, eles receberam dons sobrenaturais. Sobrenaturais é assim, ó, não é natural. Então, assim, nós entendemos coisas naturais que os nossos olhos veem, mas Deus faz coisas sobrenaturais que os nossos olhos não veem, que a gente nunca imaginou existir, né? Não é porque a gente não consegue imaginar que não são reais. Tudo que é natural aqui é finito e momentâneo, mas as coisas de Deus são sobrenaturais. A sua razão humana, a minha razão humana é limitada para conseguir entender isso. Vai além da nossa capacidade, mas Deus sabe o que está fazendo, né? Então, assim, um destes dons foi percebido imediatamente. Qual foi esse dom, né? Foi falar, a capacidade de falar em outros idiomas e ouvir outros idiomas. Este texto, esta passagem da briga entre crentes, esse texto dá enrosco entre os crentes. Por quê? Porque existem várias traduções da Bíblia, né? Cada uma se adequa mais ou menos ao tempo e às expressões verbais que nós usamos aqui no português ao longo da história. E como no texto original a tradução para a gente ficou assim, foram línguas estranhas. Ok, língua estranha é uma língua que eu não consigo entender, né? Por exemplo, para mim, chinês é estranho. Eu não sei falar. Então, se um chinês falar comigo, eu não sei o que ele está falando, porque eu vou estranhar a língua dele, certo? Mas o que o chinês está falando para mim tem sentido, tem começo, meio e fim. Por exemplo, o que um australiano falar para mim, não vou entender. O que um alemão falar para mim, eu não vou entender. Para mim são línguas estranhas porque eu não aprendi ela, então eu ainda não sei falar essas línguas. O que aconteceu naquele momento foi que o Espírito Santo permitiu que eles falassem, mas não é línguas estranhas. Quem sabe a melhor tradução ficaria línguas estrangeiras, que é uma das possibilidades de tradução. Essa palavra línguas estranhas pode ser traduzidas por idioma, dialeto, língua estrangeira, língua estranha ao meu conhecimento, né? Mas não é uma língua que não tem, as palavras não têm sentido. São línguas que eu não sabia falar antes, mas no caso deles ali, eles não sabiam, mas o Espírito Santo permitiu que eles falassem outros idiomas, línguas estranhas, tá? Haviam 3 festas que envolviam peregrinação. Uma delas era Pentecostes. Então, o que acontece? Todos que tivessem a confissão de fé judaica, a confissão de fé em Deus, até os prosélitos, são pessoas que se converteram ao judaísmo, quando eram essas festas de peregrinação, peregrinavam da sua cidade até Jerusalém. Então, Pentecostes era uma dessas festas e a cidade de Jerusalém estava cheia de turistas, né? Cada um com a sua própria língua. Tá? Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província. E os versos 9 a 13 vão dizer que ali estavam partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia e Cirene, vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: que significa isso?
Mas uns deles zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, parte desta profecia de Joel estava se cumprindo. Esta profecia que foi dada pelo profeta Joel foi dada mais ou menos 800 anos antes, né? Mas está se cumprindo, né? O Espírito Santo de Deus vem sobre todos os povos, sobre servos e sobre servas, né? E o verso 21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, lembram que é o ano jubileu que eu falei no começo. Então, neste ano, os escravos podem ser libertos das suas dívidas. Basta apenas que alguém pague a dívida do escravo, né? Existe uma dívida que tem que ser paga. Então, Jesus havia pago recentemente esta dívida, né? Então, se os devedores, somos nós, eram eles, se os devedores invocarem Jesus como o seu Senhor, falarem assim: olha, eu aceitei que ele pagou a minha dívida e agora eu me submeto a ele, estou invocando, né, o meu direito de agora ser submisso a ele, ser servo dele. Os discípulos agora vão começar a pregar. Eles vão dizer: ei, eu tenho uma boa notícia para você. Você é escravo, mas alguém pagou a sua dívida e você pode ser liberto. Invoque para que ele seja o seu Senhor. Invoque Jesus como o seu Senhor. Né? E aí, então, Pedro vai falar que este é um momento que Deus propiciou. Porque eles estavam ali na festa de Pentecostes para renovar as alianças com Deus, mas agora a aliança é Jesus, chamado de nova e eterna aliança. Alguns textos falam aliança de sangue. Então, Jesus agora é a nova aliança. Quer reafirmar a aliança com Deus? Tem que invocar Jesus como Senhor. Israelitas, ouçam, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, o libertador dos escravos tem autorização de Deus para fazer isso, né? Ele foi aprovado por Deus, foi Deus quem determinou que Jesus seria o libertador dos escravos, de todos aqueles que estão presos à escravidão. Então, o profeta Davi, porque Davi foi rei, foi profeta, né? Já tinha sido usado pelo Espírito Santo para anunciar isso, né? Também, não só o profeta Joel profetizou sobre o batismo do Espírito Santo, como Davi, como profeta, também foi usado pelo Espírito Santo para anunciar essas coisas. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença.
Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora estão vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus foi crucificado pelos judeus, mas Jesus era o Cristo de Deus. O Cristo significa ungido, né? Jesus era o ungido de Deus, ele era o Messias de Deus. Então, Deus decidiu que esse Messias dele, que esse Cristo dele, que esse ungido dele se tornasse Senhor de todos. Então, o Senhor é aquele que tem todo o direito sobre alguém. Jesus pagou a dívida dos devedores e, em contrapartida, os devedores agora são posse dele. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja que o processo de reconhecer Jesus como Senhor envolve mudanças de atitude. Eles se batizaram, eles se dedicaram em aprender a sã doutrina, eles procuraram viver em união. Estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tenha isso em mente. Eles louvavam a Deus todos os dias. Eles não tinham estratégias midiáticas de como fazer a igreja crescer, como fazer a igreja multiplicar. O que eles tinham era temor a Deus, né? Eles se dedicavam a ensinar a sã doutrina aos novos convertidos. Eles cuidavam para que todos tivessem mantimentos, todos tivessem agasalhos, todos estivessem supridos. E eles se uniam para orar, louvar, para viver em união. E estavam sempre firmes e prontos para ir recepcionando as novas pessoas que o Senhor ia adicionando àquele grupo. Então a multiplicação da igreja era e ainda é feita sob direção do Senhor Jesus. Ok? Completamos mais um estudo bíblico, mais um capítulo da Bíblia. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os seus amigos e nos ajuda a propagar o ensino da sã doutrina, ok? Que o Senhor Jesus te abençoe,
Procure se dedicar ao aprendizado das Escrituras, procure se dedicar à oração, ao louvor ao Senhor, à comunhão e à união, e viva no temor do Senhor. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.